Pai, graças te damos. Fala conosco agora, Senhor. E quando esse culto terminar, possamos estar mais crentes do que quando aqui entramos e mais preparados do que quando aqui entramos. Confiamos em Ti, em Teu nome, diga amém. Nessa temporada de Volta ao Lar, tem sido muito legal meditar sobre coisas que Deus já falou com a gente em algum momento. Essa semana, depois do pastoral, não sei como é que foi o pastoral para vocês, mas o pastoral ele não mexeu comigo, ele está mexendo ainda. Eu estou muito mexido assim com as coisas que Deus falou com a gente nos 3 dias dessa semana. Assim. Se você não participou do pastoral, está gravado. Vai lá, ouve, habita nisso. Se você participou, mais uma razão para você ir lá. Não sei você, mas todos os dias eu tenho ouvido alguma parte ali, alguma mensagem dos 3 dias. Curiosamente, assim, o que eu ouvi muito de Deus, assim, isso foi uma das coisas que me levou ao chão no último dia do pastoral, é de que Deus nunca parou de falar. Mas é incrível como a gente é adestrado para ter um ouvido que não funciona. Como a gente é uma fábrica de maldições para si mesmo. Quando eu vou ao chão orando aqui na terça-feira, eu falo, Senhor, primeiro, é óbvio que eu busco lágrimas de arrependimento, dizendo, caramba, o Senhor falou isso para mim tem mais de uma década. Como pode? O Senhor tem falado isso para mim, eu ter demorado tanto a, de alguma maneira, trazer algum pouco mais de profundidade para aquilo que o Senhor está falando comigo. E aí, durante a semana, eu fiquei pensando numa coisa que eu volto a falar disso, só disso, que é a cultura do raso. A cultura do raso, ela está dentro de uma sociedade imatura e, principalmente, em comunidades pobres. Bauman, um baita escritor já falecido, falava sobre Cartas ao Mundo Líquido, e é uma série de livros dele, que ele fazia uma aposta que quanto mais a humanidade caminhasse para o fim, mais elas seriam fluidas e sairiam de coisas absolutas para coisas relativas, e a gente seria uma sociedade de amor líquido, relacionamentos líquidos, e as coisas seriam bem nada palpáveis. A grande verdade é que a gente foi ficando raso ao ponto de que o nosso comercial não pode durar hoje mais do que 10 segundos, porque depois de 6 vai aparecer um botãozinho dizendo pular e você vai pular. As pessoas se prepararam para isso, então elas te seguram por 5 segundos porque elas sabem que você não vai passar dali. As plataformas de conteúdo, em vez de colocarem aquele período ali de 1 hora, a gente fala assim, tem uma febre de cortes, mas não é febre de cortes, é o que as pessoas acostumaram a consumir. Então, eles colocam lá os shorts, né? E você vai rodando de tela em tela de um conteúdo aleatório, porque as pessoas também nem conseguem mais selecionar o que vai ver, porque as pessoas estão naquela ideia de ver o que está todo mundo assistindo e que vale a pena e é raso. As pessoas maqueiam as suas emoções e não sentem nada profundamente. E a prova disso é que teu casamento está ferrado, a tua família está ferrada e você está lá no status. E se tem uma coisa que você não para de fazer, é usar o status. Você está lá fazendo uma piada, postando, e a piada não é o que você escreveu, a piada é você, porque você não consegue ser profundo no que sente, ser profundo no que precisa tratar, porque a nossa comunidade valoriza o raso. É da mesma pessoa que em crise vai me procurar urgentemente querendo que eu atenda. Mas uma vez aliviado da sua dor, vai desaparecer como alguém que vai ao dentista e o cara tira a dor e continua com o canal aberto e não volta nunca mais, porque o que ele queria não era tratar um dente, mas era parar com a dor. Raso. O pior de tudo é que a gente celebra ser raso. Então você é um crente safado e mau caráter, mas comparado com o crente que você chegou aqui, não quer, você fala, eu já melhorei. E você acredita que melhorar está bom, quando na verdade você deveria andar com Deus dia após dia, para que a sua vida fosse uma mensagem que transformasse você e os outros.
Mas um pouquinho da graça te deixou satisfeito, dizendo, não, parei de beber. Como se Deus quisesse te salvar para parar de beber. O AA está aí como prova que um monte de gente vai lá e para de beber. A obra do Espírito é uma obra completa. A obra do Espírito é aquele que começa e que termina, mas a cultura do raso faz a gente ler a Bíblia rasamente, orar rasamente, buscar Deus rasamente e viver rasamente. E a gente não percebe como o sol e a vida sufoca a gente. Como as coisas vêm sobre nós e nos sufocam num ponto de que a gente não consegue tocar nada para frente, porque a gente celebrou o que é raso, a gente cultivou o que é raso e a gente se tornou raso. Junto disso, da cultura do raso, a gente tem a cultura que é sustentada pelo raso, que é do obsoleto. Se você já viveu pelo menos umas 3 décadas, ou tem alguém da tua família que tem vintage, alguém que cultiva alguma coisa antiga, você vai perceber que fogão, antigamente, você jogava ele fora, mas ele não ficava ruim. Porque quem fazia aquele fogão fazia numa chapa que era um problemão, porque aquilo ali durava e durava muito. Alguém teve algum fogão desse, ou ainda tem um fogão desse? Geladeira, a mesma coisa. Elas iam durando e durando e durando e ninguém conseguia desfazer, porque elas duravam muito. Carro, quando alguém sofria um acidente, era um problema, porque para cortar aquela ferragem, para tirar a pessoa no meio daqueles ferros, era um problema, porque as coisas eram feitas para durar. Empresas como Sendas, lembra do Arthur Sendas? O Sendas foi uma empresa que durou por muito tempo, como Casa da Banha e outras, mas tinha uma característica, aquelas empresas familiares foram feitas para durar. Pastor, como é que você sabe que elas foram feitas para durar? Elas eram familiares. Era o avô que passou para o filho, que passou para o neto e que foi indo. Hoje a gente nem fala sobre isso, porque nada está sendo feito para durar. Tudo tem que ser para acabar logo, para não durar muito, porque a gente tem a cultura do obsoleto. Então a gente consome o que é obsoleto, se relaciona obsoletamente e celebra essa loucura. O pior de tudo é que essa cultura vai vir para a fé, e quando ela vem para a fé, você percebe que tudo que você começa, você não termina. E você fala, porque deve ser a culpa de Deus, e não tem nada a ver com Deus, porque Deus é profundo. Deus é profundamente profundo. Deus é continuamente profundo. Quando fala dos pensamentos, ele fala, os meus são mais altos do que os de vocês. Quando fala de caminhos, ele diz, os meus são maiores do que você. A um salmista, ele diz, se você for para a profundeza da terra, eu estou lá. Se você pegar a sua cama, se você pegar a sua vida e colocar nas estrelas, eu também estou lá. Eu estou no mais fundo que você ir, eu estou no mais alto que você ir, porque Deus é extenso e profundo. Quando a Bíblia fala de Deus, ela fala como voz de muitas águas, ela não diz uma gota. Deus é como o oceano, como voz de muitas águas, como voz de trovão. Deus é profundo e é intenso. O problema todo é que a gente vem para Deus numa relação não profunda, rasa e nada intenso. E depois a gente diz, o que está acontecendo? É simples, o que está acontecendo é que você escolheu levar para a sua vida de fé a sua cultura de vida. E a sua cultura de vida é o quê? Rasa. Boa parte dos pastores estão em crise, porque as pessoas nas suas igrejas não conseguem bancar 2 cultos semanais. Toda semana a gente tem, em média, nessa igreja, umas 600 a 700 pessoas que se revezam. Tem gente que vem num domingo e no outro simplesmente não vem, não é porque está trabalhando, não. Ele não consegue bancar 2 domingos seguidos. Ele não consegue bancar, 2 cultos na semana. Agora, hoje, eu estou brincando aqui, mas é real. Eles foram fazer uma festa do amigo e convidaram os amigos para vir à noite e não estão aqui. Porque eles estão cansados de piscina e de falar de Deus. Então, eles falaram, hoje eu posso faltar. E a gente vai dizer, não, isso é espiritual. Pode ser, mas é um hábito de cultura de pobreza. E a cultura de pobreza é não ser profundo em nada. Eu falava aqui agora, essa semana, de Deus falando de Esaú, e parece que Deus tem pinima com aquele cara. Porque Deus fala, eu amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Esaú nem saiu da barriga da mãe, Deus está chateado com esse cara. Mas se tu olhar para a vida do Esaú, quem é o Esaú? Um inconstante. Não começa nada. Se ele fala, vou matar Jacó porque Jacó me enganou.
Daqui a pouco ele já está tudo certo, vida que segue. Pastor, alguma coisa contra isso? Não, estou te falando de personalidade mesmo. Ao mesmo tempo que ele está estourado, daqui a pouco ele está calmo e ele toca a vida, e isso é a vida dele. Ele não tem nada que começa sendo terminado porque ele é inconstante. Um dos filhos de Jacó, quando chega a hora de ser abençoado, é Rubens. E Rubens, além de ter um problema grave de imoralidade na vida, que justifica porque ele é imoral, quando o pai vai abençoar, o pai Jacó olha para ele e fala assim: você é inconstante como as águas do mar. Você entende alguém inconstante como as águas do mar? A gente não sabe, uma hora você está indo, uma hora você está vindo, uma hora você está indo, uma hora você está vindo, porque você acreditou na loucura de ser raso, porque nada em você fica profundo. Então você vai ouvir Deus aqui agora, vai dizer que foi a melhor palavra da tua vida, mas dependendo de quem bater para jantar com você, ou lanchar com você, lá vai você de novo para a mão do diabo. Você vai chorar e vai para o chão aqui, e vai ficar emocionado aqui, dizendo: nossa, o melhor pastoral da minha vida. Vai mandar mensagem para mim dizendo: pastor, conta comigo. Trouxa sou eu se acreditar, porque nós dois sabemos que você é inconstante e raso, e já já tu solta. Você acha de verdade que essa é a ideia de Deus para a gente? Você acha que Deus está chamando a gente para ser raso? Aí o cara mais pentecostal, ele vai citar Ezequiel e vai dizer: eu estou no processo. Processo é uma fala que a galera gosta de usar hoje. Não, eu estou no processo, e no processo eu vou chegar lá. É incrível, porque você foi profundo na sua paixão com a sua amante. Você foi profundo no seu uso de drogas. Você foi profundo no caminho do diabo e nas suas rebeliões de vida. Mas quando o assunto é Deus que pode transformar a sua vida e te dar uma vida que vale a pena viver e morrer, você fala: eu vou devagar, pastor, daqui a pouco eu vou. Eu vou pegar leve aqui, mas daqui a pouco eu vou dar tudo. Eu fico imaginando o inferno assistindo e dizendo: é disso que a gente precisa. De gente profunda para pecar, mas rasa e devagar quando o assunto é Deus e obedecer a Deus. Eu amo Deus conversando com Jesus. E é sobre essa conversa, talvez, que a gente vai ter. Outro dia eu falo mais sobre a cultura do raso. A cena é hollywoodiana. Jesus está sendo batizado por João Batista. E o que está acontecendo ali é pura obediência. Algumas coisas que Jesus faz, boa parte de nós que somos do evangeliquez tupiniquim não faríamos. Orar, ser batizado. Alguns de nós, se fôssemos Jesus, na cabeça que a gente tem, a gente não faria. Primeiro porque boa parte dos que oram aqui, oram para receber poder, para expulsar demônio, ou para alguma outra coisa do tipo. Jesus tinha consciência que orar era intimidade, relacionamento, ele não abria mão disso, e ele orava pelas outras razões que a gente não ora, já que ele era o poder, já que ele era aquele que tinha autoridade, ele orava pelas motivações certas. Mas outra coisa é ser batizado. Eu vou ao batismo porque eu sou esmurrado pelo murro da graça. E ela me nocauteia. E eu tenho uma consciência do quanto eu sou pecador e perdido, e eu me rendo e torno público a obra do Espírito dentro de mim. Então eu me rendo a Jesus e desço as águas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não precisa. Por que ele está naquela fila para ser batizado? Ele está naquela fila para ser batizado por obediência. Tanta obediência que o próprio João Batista, quando o avalia, fala: eu é que tenho que ser batizado por você. E eu amo Jesus porque Jesus não vai inverter os valores. Quem está aqui para batizar não sou eu, é você. Faz a tua que eu faço a minha. Eu vim para cumprir toda a lei. Eu vim para me submeter e inaugurar a graça. Então faz o que você tem que fazer, João Batista, me batiza. E assim é feito. Entregue a obediência, a gente percebe uma coisa que alguns de vocês precisavam ouvir. Não é um mergulho nas águas, é um mergulho na obediência. Porque a nova vida não começa com alguém dizendo: agora eu estou habilitado a ser. A nova vida começa com alguém rendido inteiramente à obediência, dizendo: eu morri, e agora eu vou ser o que Deus quer que eu seja, porque quem eu sou não importa mais. Então, esse morto que ressuscita para ser o que Jesus é, e não o que ele foi até aqui,
Esse cara que acabou de ser sepultado na obediência total, ele agora nasce para viver uma vida que vale a pena, porque a minha vida é uma morte em vida que não presta, mas a minha morte e ressuscitando em Cristo é uma vida que agora vale a pena ser vivida e morrida. E agora uma cena hollywoodiana, do céu a gente ouve Deus dizer sobre Jesus. E aqui está uma verdade sobre paternidade. Pais bíblicos afirmam seus filhos. Pais bíblicos afirmam seus filhos. Nunca que Deus ia permitir que Jesus fosse a uma guerra, porque a vida no reino é uma guerra. Nunca que Deus ia permitir que Jesus começasse o seu ministério sem antes o afirmá-lo sobre coisas que o pai sabia que era importante na relação de um pai a um filho. E talvez é isso, a ausência dessa verdade que há pouco tempo a gente conversava, e hoje eu reafirmo, nessa de voltar ao lar, vale a pena essa noite conversar. Por quê? Porque provavelmente é isso que, a ausência dessa consciência que sustenta a gente a uma vida rasa, uma vez depois de ter sido chamado ao profundo. No final do capítulo 3 de Mateus, a gente ouve Deus afirmando exatamente o que a gente vai ler agora. É o versículo 17, e aí o céu está aberto, uma voz do céu é ouvida, e Deus diz exatamente isso aqui. Este é o meu filho em quem eu me comprazo. Eu já brinquei aqui sobre isso. Esse versículo aqui, como uma profecia de um pai afirmando a um filho, se não há consciência do que está sendo dito, e se não há percepção, principalmente discernimento espiritual, do que Deus acabou de dizer ao seu filho Jesus, boa parte das pessoas que frequentam a igreja evangélica nesse tempo, boa parte do pessoal que curte um evangeliquez tupiniquim, ia dizer que essa palavra é sem graça. Eu já falei isso aqui, imagina essa profecia, alguém se subiu um monte, desceu do monte, sempre tem, né, na descida do monte, sempre tem um vaso lá, pronto para te entregar uma profecia, te pedir uma oferta, sempre tem alguém lá assim, habilidoso para te entregar um recado de Deus. E aí imagina você descer na montanha, depois de ter subido a montanha, agora você está descendo a montanha, e aí um vaso aparece diante de você, e o que o vaso aparece e diz para você é: eis que diz o Senhor, tu é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a minha graça e a minha paz vos deixo, amém. Boa parte dos irmãos aqui que frequentam outras igrejas, talvez os irmãos aqui não, mas o de outra igreja ia dizer: só isso, varão? Não tem aí uma chave, uma porta? Você não vai dizer o meu CPF, a minha identidade, você não vai revelar o oculto e o escondido, você não vai falar nada, vai acabar aqui, você não vai dizer com quem eu vou casar, se Deus vai devolver a pessoa amada em 4 dias, nada, vai parar aqui nisso aqui. E boa parte ia ficar insatisfeito com isso aqui, porque ia achar que isso aqui é pouco. Fala para alguém que está perto de você: nunca isso aqui vai ser pouco. Não, fala alto, isso nunca vai ser pouco. Fala, isso aqui é tudo. A gente precisa entender que se a gente quiser ter uma fé profunda, se a gente não quiser ter uma fé que vai sucumbir numa cultura de raso, a gente precisa entender que o que Deus, o Pai, escolheu para afirmar Jesus é o mesmo que serve para nos afirmar. Se você quer romper com uma vida rasa, curta, se você quer romper com uma vida superficial, você precisa inculcar essa noite de uma vez por toda na tua cabeça o que o Deus, o Pai, fez com Jesus. Porque o que ele está dizendo para Jesus aqui é importante, porque a primeira coisa que ele diz para ele é o seu pertencimento. Ele diz: cara, você é meu. Por que ele está dizendo que Jesus é dele? Porque uma vida jogada fora é uma vida para si mesmo. No currículo de Casa de Paz, a gente fala, uma das coisas é: eis que estou à porta e bato, uma das cartas. E aí eu me lembro de uma vez alguém dizer, ensinando e pregando, quando a gente ministra, todo mundo ministra igual, aí dizia: eis que estou à porta e bato, e a gente começa a conversar, porque como uma igreja botou Jesus para fora, e agora Jesus está batendo na porta, dizendo: deixa eu voltar, me bota para dentro. E uma das coisas que a gente chegou em Deus, lendo aquele texto de Apocalipse, é que aquela igreja queria controlar tudo que acontecia dentro. E que na hora que ela abrisse a porta para Jesus entrar, ela perderia o controle.
Então, como ela não queria perder o controle, ela escolhe não ter Jesus na igreja que leva o nome dele, para que eles pudessem fazer da sua vida o que bem quisesse. Mas isso não muda o movimento de Cristo, porque Cristo está na porta dizendo o que para quem está dentro que escolheu deixar ele de fora? Eu estou à porta e bato, abre. Agora, é uma escolha, porque boa parte das pessoas, ao ver Jesus bater na porta, eles não são surdos, eles sabem que Jesus está dizendo, me deixa entrar. Mas eles não vão deixar entrar, porque eles sabem que na hora que Jesus entrar, ele não entra para ser servo. Ele não entra para ser empregado, ele não entra para ser coadjuvante, ele não entra para ser sócio, ele não entra para ser parceiro, ele entra para ser dono, senhor, dono absoluto. E aí a gente diz, não, dono não. E Jesus não é dono de 90% e te entrega 10%. Jesus não é sócio teu e fica 50-50. Quando ele entra para dominar tudo. E é isso que a gente vê o Pai afirmando a Jesus no versículo 17. O Pai olha e diz não só para Cristo, mas diz para o inferno que ouve, diz para o profeta, o João Batista que o batiza, e diz para quem quiser ouvir agora, 2000 anos depois, a gente consegue ler a afirmação do céu, e o céu está dizendo, esse cara que desceu as águas, esse mesmo homem que subiu das águas, eu tenho uma verdade sobre ele que não pode ser mudada, ele é meu. Aí você lê na Bíblia o tempo todo Jesus sendo desafiado a quê? A deixar de ser de Deus. Tudo que o inferno vai fazer com Cristo dali por diante é, toma a sua vida de volta, pega para você a sua vida de volta, faça a sua vontade de volta, ande nos seus caminhos de volta, e não é isso que é a nossa história. Quando eu não sei a quem eu pertenço, quando a gente tem demência espiritual e não sabe a quem pertence, o que a gente faz? A gente vem num domingo à noite, numa church, chora de babá aqui dentro, e quando sai daqui de novo, ouve Deus dizendo, agora é do meu jeito, e o que você faz? Não, do seu jeito não, vamos negociar. Não tem negócio, porque a afirmação do pai aos filhos é, se é meu filho, é meu, e os meus filhos fazem o que eu quiser. Você entende por que a gente tem um montão de gente batizada, confirmada, vocacionada e fracassada? Porque o cara esqueceu a quem pertence. Pode parecer que eu perdi muito ao me tornar inteiro de Deus, mas com todo respeito, eu não consigo ver de jeito nenhum derrota nisso. Se eu fosse de mim, eu tinha que manter essa igreja aberta. Se eu fosse de mim, eu tinha que pagar as minhas contas. Se eu fosse de mim, eu teria problema de morar numa cidade como de Belfort Roxo. Às vezes eu estou viajando em algum lugar do Brasil, e quando eu falo da Vinde, as pessoas se apaixonam. Aí geralmente alguém pergunta onde é, eu falo Belfort Roxo. É automático, a pessoa, Belfort Roxo, aquele lugar, é lá mesmo. E a pessoa pensa sobre Belfort Roxo e logo diz, caramba, lá é violento. Eu digo, cara, pode ser que eu estou numa bolha, mas eu saio a hora que quiser, volto a hora que quiser. A maioria dos meus carros a vida inteira nem seguro eu fiz, e aí eu nem vou entrar nesse mérito, é uma coisa pessoal minha. E, sinceramente, assim, cara, eu vou e volto e não acontece nada, e às vezes que aconteceu alguma coisa, tinha mais a ver com Deus me entregando um recado do que o ladrão. Deus usou o capeta do ladrão para me ajudar, e estava tudo certo. E a pessoa dizia, que isso, que loucura. Eu digo, não tem loucura, eu sei a quem eu pertenço. Agora, quando você não sabe a quem você pertence, a sua vida é uma vida de precipitação. Fala alto, precipitação. E precipitação tem a ver com o quê? Com precipício. Tem um montão de gente aqui me ouvindo que a vida dele é um salto suicida porque ele vive para si. Você ficou tão empoderada de si mesmo, minha filha, você tomou tanta dose cavalar de amor próprio que você não consegue ouvir Deus ninguém, porque você acha que você é dona do seu nariz e que você é livre para fazer o que quiser. É nisso que você virou essa mulher defraudada, deprimida e suicida.
Foi nessa loucura de eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e vou para onde eu quero, porque a minha vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, que você está agora quebrado, meu chapa. Você não tem moral com filho, você não tem moral com mulher, você não tem moral com trabalho. E o pior, trabalha feito um louco e quando você olha para o que tem, você tem uma insatisfação profunda que ninguém consegue arrancar, porque nada está bom. Por que nada está bom? Porque a tua vida é para o teu caminho. Pais bíblicos afirmam seus filhos. Deus está chamando Jesus antes de começar. Não orou por ninguém, não expulsou demônio de ninguém, não ressuscitou, não fez nada. E Deus está olhando para Jesus e está dizendo assim, deixa eu te entregar o recado que você precisa para ir até a cruz e depois ascender aos céus. Todas as vezes que você andar por aí, lembra de uma coisa, você me pertence. Segure a mão de alguém próximo a você e avisa para ele, você pode querer tomar a sua vida de volta. Mas essa decisão não é inteligente. Pessoas sábias sabem a quem pertence. Pessoas sábias, quando Deus bate na porta, elas abrem e diz, pode controlar, pode dar direção, pode fazer o que quiser, porque eu não quero mais viver para mim. Eu quero ser seu. Agora, pessoas tolas até se emocionam, se entregam numa noite de amor a Deus, mas logo em seguida sequestram as suas vidas de volta e fingem que nunca entregaram ela para Deus. E em seguida colhem o triste destino de andar no seu próprio caminho e colher o que isso significa. A quem você pertence? Você sabe que a maior crise das pessoas é sobre utilidade, né? Utilidade é a maior crise das pessoas. A maior parte das pessoas que tem crise de pertencimento, elas também têm porque elas olham para si e dizem, eu sou inútil, eu não sou útil. Loucamente, a única coisa que pode gerar pertencimento para você tem a ver com servir a outro. Ninguém gera pertencimento e propósito servindo a si mesmo. Pode olhar que tudo que você tem na vida que te dá prazer não tem a ver com fazer para você, tem a ver com fazer para os outros. Pessoas que têm prazer em fazer para si estão infelizes, porque em algum momento ela entra num descontentamento que ela mesma não consegue explicar, porque ela viveu para si. E a verdade é que a gente não nasceu para viver para nós. A quem você pertence? Na afirmação do Pai a Jesus, ficou claro, você é meu. Eu amo Jesus orando no Getsemane, dizendo, Pai, se possível, essa oração é de quem é livre ou de quem tem dono? Fala para mim, se possível for, afasta de mim, mas todavia, qual é a crise aqui? Aí vamos pegar, pastor, mas aí, tá vendo? A vontade de Deus foi surrado, espancado, morto. Pô, lê a história toda. A ele foi dado um nome sobre todo. Quando a gente divide a história está entre antes e depois de quem? O Pai sabia o que estava fazendo. Fica na minha, continua na minha, segue na minha, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável, eu sei o que faço. Mas na cultura do raso, você fica emocionado, ouve Deus e fala, não, a partir de hoje a minha vida é de Deus. A partir de hoje eu não quero viver mais para mim, a partir de hoje eu vou ir aonde Deus quer que eu vá, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou pisar onde Deus quer que eu pise, a partir de hoje a minha vida é para Deus e nada além de Deus. Que discurso bom, gente! Só que você precisa ser maduro o suficiente para entender o seguinte, logo depois o diabo vai te visitar e vai dizer para você, pula, dá um salto suicida, toma o governo de volta e pula, porque se você é tudo que Deus falou que ele é, ele vai ter que se virar e te responder. Aí vem uma frase do evangeliquez Tupiniquim que a galera repete e não fica chateado comigo, eu não quero acabar com as tuas campanhas que você frequenta. Calma,
Deus não age. Deus... Vai, completa, vai. Não é possível que você não fez uma campanha dessa. Deus não age. Deus o quê? Mas fala alto, seus heréticos. Fala, Deus não age. Deus... Que Bíblia que esse cara chegou a essa conclusão? Deus não age. Deus reage. Vamos fazer conta? Se você não fizer, Deus não faz. Porque Deus não age. Deus não age. Deus, você entra e Deus entra. Você vai e Deus vai, entendeu? Vem, Jesus. Vem. Pegue-se, Jesus. Meus inimigos, Jesus. Pegue-se. Você quer um Deus adestrado, é isso mesmo? Essa é a tua ideia de fé? Um Deus tão grande que se faz tão pequeno a ponto de virar teu cachorro de estimação que morde quando você manda morder e guarda quando você manda guardar e te segue para onde você for para comer ração? Fala para alguém que está perto aí. Deus não é teu pet, não. Eu nem vou falar de pet hoje para não falar que eu estou perseguindo. Calma aí. Olha o capítulo 4. Olha o capítulo 4. Olha o versículo de número 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, faz o quê? Muito bom. O transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, faz o quê? Vamos popularizar isso aqui, vamos botar na linguagem que qualquer um de Belfort entende. Se tu é o filho que Deus falou que é, pula! Fala alto, pula! Fala, pula! Para ficar mais animadinho? Pula. Tá vendo bater palma não? Pula. Para mim, se eu fosse Satanás, eu sou um Satanás mais divertido. Eu ia ficar assim com Jesus, assim. Pulou. Cara, parece divertido, mas é a tua vida. A vida de alguns aqui é essa piada. Você ouve Deus dizendo, você é meu, você não se manda, você é meu. Teu caminho é o que eu te mandar, teu lugar é o que eu te mandar. Pastor, Deus não falou nada comigo. Já está respondido. Orei, Deus não falou nada. O que significa isso? Se Deus não falou nada, não faz? Alguma dúvida? Deus não disse nada, Deus não falou nada, não faz nada. Quem mandou eu pular? Aí vem a Capetolândia, te visita num dia ruim e fala: Deus não age. Deus reage. Pula. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não disse que ia fazer, ele só não fez ainda porque te falta posição de fé. Mas se você tiver uma posição de fé, tu vai pular, e como ele é contigo, vai cumprir na tua vida a glória. O Salmo 91. E ele dará ordem aos seus anjos. Olha, imagina, estava a minha vida, eu imagino o testemunho na igreja, aquela fila, conta um milagre, minha irmã. Eu tinha uma vida parada, estava tudo esquisito, mas eu ouvi, Deus não age, Deus reage. E eu falei, a partir de hoje eu vou me posicionar. Eu ouvi uma voz dizendo no meu interior, pastor, pula, eu sou contigo. Para confirmar, eu passei pela rua e estava cantando aquela música, eu estou contigo. Eu falei, confirmação. Aí eu fiquei toda arrepiada, eu sonhei que eu caía de um precipício. Eu falei, e vi uma águia que, imagina, sempre tem um sonho profético, sempre tem um vaso profético. Aí o cara acreditou nisso, o que ele fez? Eu vou pular, eu vou me permitir, eu vou me soltar, porque Deus vai enviar anjo. Pulou. Cadê o anjo? No mesmo lugar de antes. Não te mandei pular. Porque quando Deus manda, ele já fez tudo. O Pedro aprendeu isso. O Pedro sabia que quando deu a vida para Jesus, não era mais dele. É por isso que quando Jesus encontra por Pedro e fala para Pedro assim, primeiro dia, tá? Lança a rede. Ele fala, a gente
Só um milagre, porque a gente trabalhou a noite toda e não pegamos nada. E Jesus disse isso para o Pedro em Lucas 5, lança a rede. O Pedro já tinha ouvido um punhado de palavra. Estava tudo certo, ele já tinha sido preparado no coração para acreditar, ele já tinha ouvido Jesus pregar a manhã inteira no barco dele. E agora, no meio do mar, ele já obedeceu, ele já saiu da beirada, já foi para o meio do mar. Aí ele pega a rede e joga. E quando ele joga, tu já sabe o que aconteceu. Muitos peixes. Tempos depois, ele está naquele lugar que o Lucas abriu o culto aqui. No meio de uma tempestade, Jesus vem caminhando sobre a tempestade. Eles não reconhecem, talvez pelo vento, pelas ondas, e não conseguem. E provavelmente pelo medo. Alguns deles cogitam que se trata de um fantasma. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, e para mim esse é o diferencial, a voz de Jesus, quando ele ouve a voz de Jesus, sabe o que ele faz? O que qualquer pessoa inteligente deveria fazer se tivesse clareza a quem pertence. Ele diz, se é o Senhor, se é me manda aí. O que ele está dizendo em alto bom som? Primeiro, deixa eu ver se é o Senhor mesmo. E segundo, caso seja, me autoriza, porque por minha conta eu não ando. Tu acha de verdade que a igreja é uma reunião de gente de corpo fechado? Irmão, eu tenho uma disposição para fazer as coisas que Deus me manda, que dá medo em quem não conhece. Mas eu nunca fui sem Deus falar comigo. Tá maluco de eu ir por minha conta? Ir por tua conta é furada. Mas quando você sabe a quem você pertence, você espera o comando. E se vem o comando, eu vou. E se não tem comando, eu não vou. Tem um montão de gente me ouvindo aqui que está de precipício na vida, saltos precipitados, saltos de morte. Deus não disse, Deus não falou, e ele também nem se preocupou em perguntar, porque no fundo tem atos de rebelião sutis. Eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, Deus pode responder, e se Deus me responder o que eu não quero, eu vou ficar triste, então é melhor nem perguntar. Como assim não é melhor perguntar? Você não se manda, você não vive para você, você não disse que deu a sua vida para ele. E a primeira afirmação de Deus para Jesus é, você me pertence. Está claro isso para você? Está claro para você que a vida é minha? Vamos fazer conta aqui? Você acha que quando Jesus está no deserto, bate crise de personalidade em Jesus? De vez em quando eu vejo gente fazendo besteira porque está desempregado, outro fazendo bobagem porque falta dinheiro, outro fazendo loucura. O que tem de homem nessa igreja torrando dinheiro que não deveria com jogo. Um monte de gente precipitando e acabando com a vida. Faz conta. Se em boa consciência esse cara perguntasse, Deus, o que o senhor acha disso? Ele ia ouvir Deus, porque Deus não vai deixar de dar direção para ninguém. Por que não ouve? Porque no fundo a gente tem hábitos sutis de rebelião, e um deles é, nem pergunto. Para não dar ruim é melhor não perguntar. Só que você tem que entender uma coisa, perguntar é tua obrigação, porque você não é de você mesmo. Você era uma bênção, entrou naquele emprego, acabou a tua vida. No dia que você perguntar a Deus, Deus vai falar, sai. Por que não pergunta? Porque sabe o que vai ouvir. Você era uma bênção. Depois que virou amigo daquelas pessoas, está pior que o Satanás. Fez curso de capetolândia, está terrível. Se tu perguntar, Deus é alguém para mim andar? Você sabe mais ou menos o que você vai ouvir. Por que não pergunta? Porque no fundo é melhor não perguntar para você continuar tendo o controle de viver para você. Só tem uma coisa que eu preciso falar, não caminhando para terminar essa conversa. Está dando certo? Viver para você está dando certo? Ser dono do seu caminho está dando certo? Andar pelos teus conselhos está funcionando? Porque se você quiser andar no teu caminho e andar nos teus conselhos e fazer o que você quiser, fique à vontade. Só tem uma coisa sendo quebrada na afirmação do pai ao filho. Os meus filhos são meus. Eu amo a oração do Pai Nosso, porque ele começa dizendo, teu é o reino. Aquelas palavras de possessão que a gente ouve na oração do Pai Nosso, é Deus dizendo claro para quem é dele. Isso aqui nunca vai ser negociado. O reino é meu, o nome é meu, a vontade é minha, o poder é meu e a glória é minha para sempre. Tem noção que como isso facilitaria a vida da gente, se a gente olhasse para Deus e entendesse que aquilo que ele diz que é dele, ele não vai dividir? Que aquilo que ele diz que é dele, ele não vai negociar, que aquilo que ele diz que é dele, ponto final. E, gente, faz conta comigo.
Ele está dizendo, esse reino não é nosso. Esse reino é meu. E você faz parte do reino que é meu e é minha propriedade. Você já viu como Deus cuida do que é dele? Você já viu como é que Deus guarda o que é dele? Você já viu como Deus prospera o que é dele? Você já viu como Deus dá saúde para aquilo que é dele? Mas uma alma rebeliada diz, mas aí eu não vou ficar com nada. Mas você não é nada. Você escolhe ter o controle e ficar com nada, em vez de dar a vida para ele e receber tudo. Porque eu sou dele, mas ele é meu. Ele nunca vai ser meu se eu não for dele. Ele nunca vai ser meu se eu não for dele. Olha o texto do versículo 17 do capítulo 3. Ao mesmo tempo que ele diz, este é o meu filho amado, ele automaticamente se identifica dizendo o quê? Se você é meu filho, eu sou o quê? Então, ao mesmo tempo que eu abro a boca dizendo, eu pertenço ao meu pai, ele diz, e eu pertenço ao meu filho. Você escolhe ser senhor da sua vida e perde uma vida tendo um pai como o nosso. E aí, quando o diabo aparece e você não sabe a quem pertence, ele diz, pula! Se você soubesse a quem pertence, você dizer, deixa eu perguntar, meu dono. Se ele mandar pular, eu pulo. É uma cena de tempestade, o vento soprando e Jesus dizendo, se é o Senhor, me manda aí que eu vou. O que ele está dizendo? Eu não tenho dificuldade nenhuma de entrar numa tempestade por amor a Deus, desde que Deus me mande entrar. Tem um montão de gente aqui todo enrolado na vida, num vento que Jesus nunca disse, pula. Aí você tem o diabo dizendo pula, e você tem Deus dizendo pula. Por que Jesus não pula? Porque ele sabe que se ele pula, ele não pula porque Deus mandou pular, ele pula porque o diabo mandou pular. Você já viu alguém que obedeceu o diabo bem? Você já viu alguém que obedeceu o diabo feliz? Você já viu alguém que obedeceu o diabo prosperando? Você já viu alguém que obedeceu o diabo continuando casado? Você já viu alguém que obedeceu o diabo criando filhos que o honram? Você já viu alguém que obedeceu o diabo abrindo negócios e indo bem? Filho que escolheu obedecer o diabo? Achou algum? Agora, você já viu crente que escolheu obedecer a Deus perecer? Você já viu crente que escolheu obedecer a Deus terminar no final infeliz? Você já viu alguém que escolheu obedecer a Deus se prejudicar por isso? Achou alguém? Nem eu. Eu estou nesse negócio igreja há 40 anos. Todas as vezes que eu vi alguém tendo ministério mais curto, família curta, vida curta, tinha a ver com escolher o seu caminho. Todas as vezes que eu vi alguém, e geralmente esse alguém era o improvável, nas apostas as apostas igrejeiras, esse não fica 6 meses aqui. Essa daí já está na pista de novo. Aqui na igreja eu posso falar, Tainá, quem viu a Tainá chegando aqui está maluco. Fanqueira do baile. Falei, toda se falei, isso não dura aqui não. Isso não vai longe. Isso é nas nossas apostas. Mas na medida que ela foi escolhendo obedecer a Deus, Deus foi botando a mão, foi servindo os pães no deserto, foi tocando os enfermos e dando testemunho de que era com quem o escolheu, foi morrendo e ressuscitando. Mas é loucura você vir para o culto hoje e dizer, minha vida é dele. E quando o primeiro conselho de amigo ímpio que você tem, ou quando a primeira vez que a carne gritar, pula, você falar, me devolve, porque esse negócio de crente não é para mim.
Eu já vivi isso aqui e termino. Pessoas dessa igreja que frequentavam essa igreja, muitos cultos, aí um dia uma parte das pessoas que trabalham na igreja decidiram pegar a ficha com contato de pessoas e ligar para essas pessoas só para saber como elas estavam, orar por elas e estabelecer alguma relação para abrir porta de uma relação discipuladora. Então as meninas começaram a ligar, o pessoal começou a ligar dizendo: poxa, eu vejo que você está frequentando a Vinde já alguns domingos, você está indo lá, a gente queria te conhecer melhor, podemos marcar um café? E a pessoa simplesmente desapareceu. Aí uma dessas pessoas, a Priscila, estava no mercado e encontra com ela. Ela mais reconheceu a Priscila do que a Priscila reconheceu ela. Ela disse para a Priscila assim: eu gostava de ir lá. Estava legal ir lá. Mas aí quando me ligaram, eu pensei: ih, está ficando sério, está na hora de parar. Aí a Priscila disse: mas como assim parar? A gente não te ligou para falar nada. A gente queria tomar um café, te conhecer, saber quem é você e te ajudar em alguma coisa que você tem dificuldade. Aí a pessoa disse: não, é porque tem uns negócios que eu faço que eu gosto muito e eu não estou afim de largar. Aí aquela pessoa na época, se estiver aqui, nem sei quem é você, Priscila que deve saber, ela só me contou, estava sendo apresentada algumas drogas. E ela estava gostando de usar drogas, estava achando legal usar drogas. E a Priscila olhou para a mulher, para a menina e disse: cara, a vida é sua, mas na boa. Faz isso com você não. Jesus é melhor que drogas, Jesus é melhor que outras coisas. Ah, mas tá tão maneiro. É uma escolha. E às vezes me assombra alguém que vem a um culto, e geralmente essa turma que vem ao culto é a turma da espiritualidade. Ele não dá a vida inteira para Jesus e diz: eu tenho um lado espiritual em mim. Sabe, eu tenho um negócio com Deus. Deus não é um negócio, Deus não é teu sócio, Deus não é teu parceiro e Deus não é essa sensação de arrepio. Deus é dono. Aí entra Jesus falando e bota o texto aqui e eu termino. Por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Na boca, senhorio, mas o coração rebeliado. Aí Jesus diz: não adianta você ir ao domingo e me chamar de Senhor, se quando terminar isso aqui, todos vão ver que a vida que você leva não é para mim, é para você. Isso é tão real, mas tão real, que as pessoas vêm para o culto na ideia de que está tão difícil para mim, eu vou lá para ver se eu recebo uma oração, uma palavra para dar uma melhorada. Ele não quer entregar. Sabe o que ele quer? Uma melhorada. Pastor, dá para viver assim? Claro que dá. Só não dá para morrer. Está me ouvindo? Você pode continuar vivendo assim. Só não dá para morrer assim. E quando você morrer assim, você vai ouvir isso aqui: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Não adianta ser espiritual se você não vai obedecer e se render integralmente a Jesus e sua palavra. Olha o versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele começa a contar uma história de uma casa que fica em pé até o dia das tempestades. E aí não tem desenrolo. O que ouviu e pôs em prática, se mantém. E o que ouviu e não pôs em prática, grande a sua ruína. É incrível, mas o cara que tem grande a sua ruína perdeu um princípio que a gente conversou hoje. Ele esqueceu a quem pertence. Porque se ele soubesse a quem pertencia, ele não ia andar segundo o conselho de ímpios. Ele também não andaria nos seus próprios caminhos. Ele também não chamaria Deus de Senhor, Senhor, e logo depois não faria o que ele vos mandou. Se ele soubesse o que Jesus é,
ele olharia para dentro de si e diria: está tudo calmo, está tudo certo. Aquela crise de ansiedade, não, fui curado. Terapia, neném? Não. Qual o divã que você deitou? Não. Crise de ansiedade? Não tem mais não. Remedinho de tarja preta, tá tomando? Não, desmamei, parei. Tá usando o quê? Não estou usando nada não, eu só dei a minha vida toda e não peguei de volta. Então, quando o diabo diz para mim, vai perder, eu digo, para mim ganhar, você tem que ganhar do meu dono, e o meu dono não perde. Quando o diabo sugerir para mim no meu coração, dizendo, você não continua o que você começou, você não termina. Aí você vai dizer, não, eu termino, porque eu não vivo para mim, eu vivo para ele. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Quando o diabo passar pela rua te mirando e de longe fazendo um gesto que vai te acertar, você vai lembrar que tem dono e vai dizer, não, fica em paz. Vai 1000 cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atendido, porque ele está comigo. Eu não estou com ele está comigo. Sabe a diferença? Não é eu com ele, é ele comigo. E ele disse, é meu. E se eu sou dele, o maligno não pode tocar, porque agora eu tenho um dono que governa, eu tenho um dono que decide, eu tenho um dono que conduz, eu tenho um dono que me leva. Agora, para quem vem para a igreja por uma experiência mística e logo depois pega a vida e leva de volta, a última vez que eu vi um corajoso ouvir isso foi na casa de paz. As pessoas ministravam dizendo, Jesus está na porta, abre e entrega o controle. E a pessoa dizia, eu não, Deus me livre de perder o controle. Como que cabe Deus me livre de perder o controle, eu não sei. Deus me livre de perder o controle. Eu lá quero dar meu controle para Deus? Eu quero a minha vida nas minhas mãos. Que sabedoria. Nessas mãos que o cabelo está caindo todo dia? Nessas mãos que tudo que estava para cima agora está indo para baixo? Nessas mãos que uma gripe mata? Nessas mãos que não sabe o que está acontecendo atrás dessas paredes? Essa mão que não enxerga o que acontece na esquina? Essa mão que qualquer problema cai em depressão e não levanta por nada? Essa mão que vive dopada de medicamento? Essa mão que tem crise de comportamento e personalidade? Essa mão que cai? Louco. Não quero nada nessa mão, Senhor. Pode ficar na sua. Não, pode ficar na sua. É incrível como às vezes tem meninos no meio da gente com mais juízo do que muito homem. Alguém tem pão aí? Pão? Alguém tem pão? Um monte de velho diz, eu não. Mas o menino vem e diz, eu tenho pão para ir para a tua mão. Eu tenho pães que podem ir para a sua mão. Você conhece, né? Na mão do garoto, uma promoção de R$1. Mas na mão daquele que governa e comanda, com meu pai, com meu avó, com meu tia, com meu vizinho, com meu a igreja, e no final, 12 cestos para voltar para casa. Aí alguém diz, milagre! Eu digo, não tem milagre não. É a coisa certa na mão da pessoa certa. O pecado tirou a tua vida da mão de Deus. Isso explica a tua vida. Mas o arrependimento essa noite arranca do pecado a tua alma e devolve para aquele que é dono. E Deus não quer governar a tua alma até o céu. Deus quer governar a sua família, seus negócios, a sua vida inteira. Mas para quem sabe a quem pertence. Essa é uma pergunta para a gente terminar essa conversa. A quem você pertence? A quem você pertence? A quem você pertence? A quem você pertence? Não adianta chamar Deus de Senhor, se o teu coração não vai revelar Ele como seu dono. Mas se você pertence a Deus, você vai viver para Ele, somente para Ele e nada mais. As pessoas dizem, seja o que Deus quiser, tomara que essa seja a verdade do seu coração e não a frase decorada que você aprendeu a repetir. Porque ser o que Deus quiser é a melhor coisa.
que é a sua vida? O que Deus quiser. Rendido eu estou. Seja o que Deus quiser. O que você acha? Não, seja o que Deus quiser. Para onde você vai? Para onde Deus quiser. Como que você vive? Eu vivo onde Deus estiver. Porque seja o que Deus quiser. Eu não conheço você, mas você deve se conhecer. A quem você pertence? Eu não estou falando qual igreja você frequenta. E eu não estou falando em qual último culto que você levantou a mão. Eu estou dizendo quem governa teu coração. Para quem está entregue os seus desejos. Para quem está entregue as suas vontades. Quem decide seus caminhos. Quem decide seus sonhos. A quem você pertence. Quando o diabo visita Jesus e manda pular, ele não pula, porque ele sabia que ele só podia pular com a voz do dono. Ele diz, não, essa voz não é o meu dono. Eu conheço o meu dono. O meu dono sabe os meus caminhos. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os olhos. E essa é a pergunta do Espírito para você. A quem realmente você pertence? Você vai me dar a sua vida e pegou de volta? Isso não funciona aqui. A quem você pertence? A quem seu coração está rendido? Ore aí agora um pouco. A quem você pertence? Eu gosto de Jesus encontrando com Saulo e dizendo, você está lutando contra os meus aguilhões, cara. Você não vai se dar bem nisso, não. Não adianta lutar contra os meus aguilhões, você vai se ferir. A quem você pertence? A quem você pertence? A quem você pertence?